O que você tem a dizer sobre a lei da atração? A lei da atração não existe. Como assim? É um engano. Alguém inventou isso. Na verdade, isso vem de muito tempo. Existem pessoas, inclusive, assim, famosos na internet, que vem falando da lei da atração e um vai passando para o outro, vira uma verdade, porque todo mundo fala, mas não tem fundamento em lugar nenhum, não existe isso, não faz sentido. Isso ninguém nunca conseguiu atrair alguma coisa por essa lei. Não se atrai as coisas, mas por que tem gente rica, tem gente ficando rico com isso? Porque eles estão ensinando isso. Como a pessoa é leiga, não sabe nada, paga para ouvir falar sobre lei da atração. Só essas pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Mas, na verdade, não existe lei da atração. Tem muitos gurus de internet enganando o povo, enganando as pessoas, dizendo que existe mesmo, mas não tem comprovação em lugar nenhum. Não existe. Virou uma cultura, virou uma tradição falar de lei da atração. É uma tradição que vai passando de um para o outro, mas não há uma realidade nisso, não há uma verdade. Ok. Mas tem interessante, porque tem alguns gurus desses que você citou aí, que são até alguns são estudiosos nessa área, que dizem que a lei da atração, que é possível comprová-la através da física quântica. O que você tem a dizer sobre isso? Ótimo. Boa essa posição sua que você falou. Por quê? Porque você disse agora há pouco que são pessoas estudiosas, né, sobre esse assunto. Vai ali onde eu disse. Virou uma tradição, como se fosse uma verdade, e que um vai passando para o outro como se fosse verdade. Mas a física quântica não comprova isso. Eles falam sim que a lei da atração está baseada na física quântica, mas nenhum físico comprova isso. Quem comprova são pessoas que estão dizendo que existe são pessoas que estão dentro dessa bolha, falando que isso é uma verdade, dentro dessa bolha da tradição, mas fora dessa bolha estão os físicos de verdade, os de verdade que estudam física, que dizem, isso não existe, não tem isso na física quântica. Não tem lei da atração na física quântica. Lugar nenhum comprova isso. Não tem nenhum experimento. Sabe qual é o experimento que as pessoas estão, esses dessa bolha, estão usando para falar que existe a lei da atração? O experimento da dupla fenda. Por quê? Eles dizem o seguinte, que na dupla fenda, e o experimento, vou falar um pouquinho do experimento, as pessoas jogam a molécula, um átomo, e ele passa na fenda como onda ou como molécula. Depende. Porque enquanto está sendo observado, ele está ali passando como molécula. Mas quando ele não está sendo observado, ele passa como onda. Então ele muda a forma de passar. Então eles pegaram e falaram assim, então a consciência, o observador, a pessoa que está observando, muda o comportamento da energia, e energia é matéria, né? Matéria e energia são as mesmas coisas. Então eles dizem, se você consegue mudar o comportamento do átomo que está ali, ora, ele o átomo
passando ali como molécula, ou ora ele está ali passando como onda. Mas depende do observador. Porém, há um detalhe muito grande nisso. Não é o observador que muda o comportamento da molécula, o comportamento do átomo, o comportamento da energia. Eles dizem que é o observador. Mas aí tem uma ressalva, eu tenho que dizer uma coisa. Nós realmente somos criadores. Nós criamos a nossa realidade. Nós podemos criar nossa realidade a qualquer momento. Na verdade, a gente vive hoje o que a gente criou antes. Mas não vem da lei da atração. Existem outras leis que fazem com que isso seja uma realidade na nossa vida. A gente cria a nossa realidade, mas a gente não atrai a nossa realidade. É muito diferente. E eu vou explicar isso depois. Mas essa questão de lei da atração, porque o observador, vou colocar entre aspas aqui, porque depois eu vou explicar também. O observador mudou lá o comportamento da molécula. Isso é uma filosofia dentro da física quântica que não é verdade. Que nenhum físico comprova isso. Porque a realidade da física é o seguinte: não é o observador que muda o comportamento da molécula. É a observação. Pronto. Joguei tudo por terra. Não é o observador. Não é aquela pessoa que está ali olhando. Não é a consciência. É a observação. Por quê? Porque tudo ali foi feito com aparelhos para medir, para observar. Quando você liga um aparelho, você emite fótons. Ali naquele lugar, ali onde está passando a molécula, o átomo, onde está passando aquilo que está sendo observado, você liga alguma coisa para observar, foi lá e comprometeu o ambiente e muda o comportamento. É isso. Não é o observador, é a observação. Aí eles pegam isso, sem entender direito como que funciona, e diz: o ser humano, ele capaz de atrair. É capaz de mudar a matéria, mudar o ambiente, porque ele atrai, porque ele é isso, porque é aquilo, e usa e criou essa lei da atração para difundir, né, para explicar algo que entenderam errado. Então todo mundo que fala sobre isso e que pega esse experimento não são físicos, porque os físicos sabem que é observação, não observador. Ele sabe que não tem uma relação de uma coisa com a outra. A física é uma coisa. Essa questão, e as pessoas tentam levar isso para a espiritualidade, né? Dizendo que isso faz parte do mundo espiritual, que a física quântica, que esse mundo atômico tudo é espiritual. Não é espiritual. Por que não é espiritual? Porque tudo que existe nesse mundo tridimensional é criação. Inclusive, é energia. O mundo atômico também é uma criação. Ele não pode ser Deus, o Deus universo. Ali não pode ser o mundo espiritual, porque aquilo ali também é uma criação e está dentro desse mundo tridimensional. Não faz sentido o que estão dizendo. Porque o mundo espiritual é completamente diferente. As pessoas falam: mas tudo é energia. Existem energias diferentes. Mesmo nesse mundo.
mesmo nesse plano, qual que é a energia que a gente conhece, que é 4% de tudo que existe? Essa energia que a gente lida com ela. Mas existe a energia escura e a matéria escura, não existe? Ainda nesse mundo, e ninguém sabe o que é isso. Se nesse mundo ainda existem energias, elementos que ninguém sabe o que é, nunca ninguém, nenhum tipo de cientista, ninguém, nenhum físico, sabe explicar a grande, quase o todo que existe aqui, não sabe explicar essas energias. Como que ele quer já entrar dizendo que 4% de tudo que existe é o mundo espiritual? Faz sentido isso? Não tem um fundamento no que eles estão dizendo. Então, o mundo espiritual é algo que também está além, na verdade, ele está além desse mundo tridimensional, sendo que eles estão tentando trazer o mundo espiritual para dentro desse mundo tridimensional, e aqui tem coisas que também eles não conhecem. Como que pode o mundo espiritual caber aqui dentro? Se nem as coisas daqui de dentro eles conseguem explicar. Entendeu? Então, em outro plano, se você disser que Deus é desse plano e que ele é energia, ele se criou, porque tudo foi criado por ele. Então, o início de tudo, o que deu, que girou a chave para que tudo houvesse, né? No início era aquele ponto singular, e dali veio a expansão, né? Houve um gatilho, houve algo que expandiu, começou, né? Começou. Quem que fez isso? Aí, então, quer dizer que nessa expansão também criou-se Deus? Sendo que a gente sabe, a física, ela garante que há outros mundos parecidos com o nosso, paralelos com o nosso, há outros planos. Então a física, a ciência, ela tem várias teorias, e muitas delas falam sobre essa questão de frequência, né, de outros mundos em outras frequências, paralelos a esse, o multiverso e muitas outras coisas. Ninguém sabe muito sobre isso, mas as pessoas estão confundindo tudo, sabe? Trazendo coisas de outros planos e normalizando aqui como que fosse algo daqui. Mas é de outro plano. Então o mundo espiritual é outro plano, e daqui não tem nada a ver com o mundo atômico. O mundo atômico é o mundo atômico. Só isso. Não é espiritual. Então as pessoas ficam falando de espiritualidade quântica. Você já ouviu falar isso? Sim. Espiritualidade quântica não existe também. Porque esse mundo quântico não é espiritual. Só porque é desconhecido, então vamos chamar a matéria escura de espiritual. Energia escura de espiritual. Faz mais sentido. É bem polêmico e complexo, né? Não é complexo. É a gente entender dentro da realidade da coisa. É porque, assim, como usaram tudo isso e ficam falando muito sobre isso, até a própria pessoa, quando ela conta uma mentira, e conta essa mentira várias e várias vezes, chega uma hora que ela mesma acredita que é uma verdade. Então, todo lugar que você abre na internet está lá, lei da atração. Não é isso? Uhum. Todo lugar. E um monte de gurus, um monte de gente milionária falando sobre isso. A lei da atração, para ela dar certo, você tem que sentir. Você não pode só falar para atrair, você tem que sentir como se fosse uma realidade. Um estado, né?
Não é? Não é assim que dizem? Não faz sentido isso. Não, não é assim que você cria a sua realidade. Até porque a gente sabe que o sentir da pessoa está muito ligado à sua estrutura emocional. Não é? A sua estrutura emocional é que vai fazer a pessoa sentir ou não alguma coisa. As emoções. As emoções. A pessoa está presa no passado, cheio de escassez. Como que ele vai sentir rico? Ele nunca vai conseguir sentir Cheio rico. de crenças limitantes. Cheio de crenças limitantes. Então, a pessoa para aí. Então, como que isso vai funcionar para ela? Se for dessa forma? A pessoa está cheia de crenças limitantes, cheia ela sempre andou num terreno onde ali tem escassez, falta de tudo. Como que a pessoa vai passar a sentir? E é bonito, né, quando falam. Você vai nas reuniões ali, imersão de 3 dias, e você ouve tanta coisa. Se empodera daquele ambiente. Sim, né? e é bonito tudo aquilo, né? Só que aí você sai, ali você realmente se sente rico. Você se sente num estado de riqueza. Mas isso é na de abundância, consciência. Na consciência, exatamente. Isso é nos seus pensamentos. Porém, o que comanda a gente é o nosso subconsciente. Uhum. E lá está cheio de quê? De escassez. De escassez, de pobreza. De crenças limitantes. Como que ela resolve isso? Só acreditando na lei da atração? A lei da atração não vai trazer para ela, a lei da atração nunca vai mudar a vida de alguém se ela existisse. Então, ela, mesmo se existisse, ela seria falha. Porque a pessoa não consegue sentir, porque não é na consciência. É no subconsciente, mas o subconsciente está cheio daquilo que ela viveu. Registros, informações de escassez. Exatamente. Desde a infância. Isso é ela. Precisaria limpar. Essas informações. Primeiro você reestrutura seu ser para, se essa lei da atração existisse, você teria que primeiro reestruturar você totalmente por dentro, ser outra pessoa e fazer com que você se alie à riqueza para você começar a sentir ela. Senão você não vai sentir que você já é dono daquilo, você já é dono daquilo outro. Porque é interessante, faz muito sentido o que você está falando, porque, por exemplo, a pessoa vai para um lugar que já é apropriado para entrar nesse universo da abundância, né, da lei da atração, daquela mudança de estado. Então ela vai, fica 3 dias naquele lugar, ela é imergida naquele lugar, dentro daquele ambiente, aquela atmosfera, todos vivenciando a mesma coisa. Sim. Mas só que o subconsciente dela não está sendo acessado para retirar tudo que é contrário àquele ambiente externo que ela está vivendo. Então ela vive aquilo tudo lá 3 dias e tem toda aquela experiência. Só que quando termina e ela volta para a realidade dela, as informações do subconsciente, de novo, recebem o gatilho ali, que é a realidade dela de escassez. Falou tudo. A realidade de pobreza. É isso. Não adianta você tentar trazer informações limpinhas, bonitas, cheirosas, que te faz sentir bem, e faz sentir bem. Né? Você anda nas nuvens nesses eventos. Você sai de lá, só que lá tem o evento do efeito dos 3 dias. 3 dias você fica andando nas nuvens. Passou esses 3 dias, acabou. Você vai precisar de outro evento para ficar bem de novo. Os boletos chegam, né, para pagar. Imagina essa água. Imagina que essa água esteja suja. Eu venho e coloco uma água limpinha aqui, até na borda. Vai continuar tudo sujo, né? Uhum. É assim a gente. Não adianta a gente tentar trazer um monte de informação limpinha, tudo bonito, se a gente está com impurezas.
Não, não vai funcionar. Se a lei da atração existisse. Mas existe uma outra lei que essa funciona. Mas ela precisa de um entendimento maior. E não vem só dessa questão da física quântica, né? Porque a física quântica não comanda nada aí. As pessoas usam também a Bíblia, né? Já ouviu falar isso? Sim. E era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Porque eu acredito que a Bíblia tem uma explicação também. Sim. Espiritual, já que nós falamos, você falou aí da questão da espiritualidade quântica. Então, se ela não é relevante, então porque isso tá ligado de alguma forma com a questão espiritual. E nada melhor para explicar, né, esse contexto espiritual do que a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a lei da atração? Nada. As pessoas pegam versículos falando outras coisas, tentando... Desconectados. Sim, tentando trazer para a lei da atração. Mas o que a Bíblia ensina é sobre fé. Então, ao invés de você pensar em lei de atração, se você pensasse na lei da fé, funciona melhor. Porque você não atrai, você constrói. E você constrói pela fé. É pelo que você acredita. Isso também vem do passado. A gente não acabou de falar que aquilo que você sente, você viveu na escassez. O que é que você acredita? Seu mundo acredita em quê? O seu mundo interno acredita em quê? Na escassez. Que não vai dar conta de pagar o boleto, não vai dar conta de fazer, de pegar os planos, fazer com que aqueles planos deem certo. Inclusive, quando você vai nesses eventos, você tem que fazer lá seus planos, seus projetos, não é isso? Você é orientado a fazer um monte de coisa. Mas só que a pessoa, ela sente que ela não consegue fazer aquilo lá no interior dela, porque ela nunca conseguiu nada. Então, é a fé dela, através do que já tem dentro dela, o que já está ali, que vai conduzir ela para o futuro. Então, ela não consegue viver pela fé, porque a fé está relacionada com o que a pessoa já passou. Os registros internos dela. As pessoas não estão entregues assim. Porque ela, lá no subconsciente dela, ela desacredita de tudo. Porque a gente está falando de estrutura. Uma estrutura neural que mexe com a nossa alma e que tem relação com o nosso mundo espiritual e com as nossas crenças. Nosso sistema de crença está todo relacionado com a vida que a gente já teve. E com as nossas leituras, com as nossas influências, nosso ambiente, nosso sistema de crença foi construído em cima disso. Então, para trazer, você tem que ficar muito tempo em um novo ambiente, pegando novas informações e resolvendo ou ressignificando as antigas. Mas isso em cima de uma mentira também. Porque a Bíblia não promete riqueza a ninguém. A Bíblia não promete riqueza. Jesus, para as pessoas que acreditam em Cristo, em Deus, né, e na vinda de Cristo, para ensinar, e não tem como negar isso, né, que Jesus esteve aqui na Terra, mas ele não prometeu isso para ninguém. Jesus não veio trazer riqueza. O Paulo também não falou de riqueza. Não tem essas promessas na Bíblia. Tem promessas para Israel. Para o povo Israel. Mas é aquele povo antigo, não é esse de hoje. Esse povo de hoje também não é Israel. Esse Israel de hoje, ele foi fundado em 1948. Aquele antigo,
aquele Israel da Bíblia, ele parou, ou ele foi destruído em 75 depois de Cristo, quando os romanos foram lá e destruiu, né, todo o templo, Jerusalém, destruiu tudo, foi todo mundo correr. Os judeus espalharam pelo mundo, mas isso foi há quase 2000 anos atrás. Então, em 1948, depois de várias gerações, houve um monte, tem uma história muito grande, não dá para me falar sobre isso aqui, não, nem faz parte, né, dessa que a gente está comentando aqui. Mas esse povo que está lá hoje não é o mesmo. Sim. Aquela promessa foi para o outro lá. Só que como eles usam a Torá desde sempre, a Torá ela oferece riqueza. E as pessoas, olha para você ver como que é a estrutura. Os judeus, eles não são bem-sucedidos, né? Sempre, todo mundo fala de judeus, que os judeus é dono de boa parte do mundo, né? Eles são donos de boa parte do mundo, são bons negociantes e tudo. Mas por quê? Porque desde criança, a estrutura deles é fundada em cima da prosperidade, em cima da riqueza. Desde crianças eles aprendem a Torá. Então, já vem aquela estrutura sendo criada. Não é porque é bíblico, não é porque é espiritual. Não, é mentalidade. A mentalidade deles desde o início, desde criancinha. Ela já foi forjada na... Sim, a estrutura deles, na abundância. Eles ensinam isso para a criancinha. A criancinha já cresce, já sabendo, eu posso tudo, o povo judeu é abençoado. Mas isso serve para qualquer pessoa. Isso não serve só para judeu. Isso não é algo para judeu. Ainda mais, aquelas promessas eram para o povo lá. Mas aquele povo foi destruído. Mas pegou aquelas promessas, trouxe, a criancinha vem com essa estrutura, né, traz para a mente cresce com essa estrutura e vai dar certo. Uhum. Mas vem o outro e fala, não, nós vamos atrair essas coisas para nós e vai dar certo. Não. O que faz a mudança é a estrutura que já tem. Aí você cria, como os judeus já criam. Né? Eles são bem-sucedidos, sim, mas eles criam a realidade deles por causa da fé que eles têm. Aquela estrutura deles lá dentro de riqueza, de prosperidade, já está lá dentro da mente. Já está instalado, é um padrão que eles têm. Sim, é o padrão deles. Então, isso serve para todo mundo. O padrão, você tem que criar esse padrão. Ah, eu não tenho esse padrão, eu vivi diferente, eu vivi... na escassez. Na escassez, vivi numa vida, a família desestruturada, né? Uhum. Resolve seu padrão. Vai lá e muda. Inclusive nós, né? A gente atende em consultórios as pessoas que têm um padrão de escassez, um padrão difícil, onde elas não conseguem avançar, as pessoas cheias de depressão, cheias de ansiedade, não é isso? Você atende pessoas assim, cheias de ansiedade, pessoas que tudo que ela coloca a mão não dá certo, não consegue ir para frente. Aí você vai lá estudar o caso da pessoa, é o padrão dela, da família dela, e ela vem com uma carga de dificuldade que ela não consegue sair daquilo. Aí você, como terapeuta, né, vai lá e muda aquela estrutura da pessoa, e não é tão simples, viu, mudar a estrutura da pessoa, mas é possível. Você vai lá com o trabalho certo, né, com o protocolo certo, você vai lá, muda a estrutura da pessoa e implanta nela uma nova estrutura. Aí ela passa a dar certo. Por quê? Não foi, e não é implantado nela a lei da atração, é ou não é? Não é implantado a lei da atração na pessoa. Simplesmente ela passa a acreditar diferente.
o sistema de crença dela muda. Até porque, como que uma pessoa que está enraizada de questões emocionais, registros traumáticos da infância ou da relação familiar, de todo um histórico familiar que gerou nesse comportamento hoje dessa pessoa, uma pessoa depressiva, uma pessoa apática, uma pessoa sem sonhos, uma pessoa totalmente indiferente à perspectiva de vida. Como que ela pode atrair alguma coisa estando nesse estado? É impossível. Impossível. Ela não consegue sentir. Ela não consegue nem entender como que ela pode fazer isso, como que eu posso atrair abundância se eu me sinto triste, se eu não gosto do mundo e da realidade que eu vivo o tempo todo. E na Bíblia, inclusive, a gente indo para... Se as pessoas gostam, né, de usar a Bíblia, ou usa a física quântica, né, esse experimento, ou usa a Bíblia. A Bíblia, inclusive, ensina diferente. A Bíblia ensina assim, em Deuteronômio 28, fala lá, se você for fiel aos mandamentos, aí eu posso até acrescentar um pouco. Qual que é o mandamento de Deus hoje? Porque as pessoas acham que são os 10 mandamentos, né? São os mandamentos de Deus e colocam um monte de coisa aí. Mas hoje o mandamento de Deus é amar a Deus e as pessoas. Que Paulo fala que agora é um só. É um só mandamento, não é? Amar a Deus e as pessoas. Então é o amor que é o mandamento principal. Porque se você ama, você não faz nada de ruim para as pessoas. Qualquer outro mandamento está por trás do amor. Porque se você ama a humanidade, ama as pessoas, ama o seu próximo, você não vai fazer mal nenhum, você não vai matar, não vai roubar, não vai fazer nada, não vai fazer nada de errado. Então, chega ali, é o amor. Você ama as pessoas e ama a Deus. Certo? Então, esse é o mandamento. Quando você... aí, voltando para o versículo diz, se você é fiel, né, aos mandamentos, que é esse agora, né, resumiu tudo, as bênçãos de Deus, as bênçãos, te alcançarão. Está escrito isso lá, dessa forma. As bênçãos de Deus, e do versículo 2 até o 14, vai mostrar lá as bênçãos que são. São as coisas mesmo. São coisas. Elas te alcançarão. Então as pessoas ficam tentando atrair, olha para você ver como que é diferente a coisa. A pessoa fica tentando atrair algo para ela, e o nosso campo vibracional, ele não é tão extenso assim para mandar alguma coisa para atrair algo de longe, algo, não é nosso campo, nós somos seres eletromagnéticos, sim, mas nós não temos um campo tão grande, certo? Nós não alcança, alguns estudos, algumas medições dizem que o nosso campo alcança só até 3 metros, né, que a gente é eletromagnético, o nosso campo assim é só até 3 metros. Então, a gente não alcança muita coisa. As nossas vibrações, que a gente emana, tudo isso. Mas só que as bênçãos vêm de longe. E elas tentam nos alcançar. Elas vêm até nós. A gente não tem que atrair nada. Elas já estão vindo. O problema é que as pessoas, elas andam com as suas... ela corre tanto atrás de bênção que as bênçãos não alcançam ela. Porque ela está fazendo tantas outras coisas sem fazer o que realmente deve. Entrar num alinhamento com elas. E como que entra no alinhamento das bênçãos de Deus? Ou das bênçãos, as coisas que chegam até nós? Porque já existe, tudo já existe. No mundo da probabilidade, sim,
tudo já existe. Já existe. Existem infinitas possibilidades neste mundo Eu creio nisso. e nos multiversos. Tudo. Para onde você for no futuro, agora, daqui para frente, eu estou falando em tempo, daqui para frente, infinitas possibilidades, mas você vai entrar em qual dessas possibilidades? Ela já existe. Uhum. É você que tem que entrar nela. Em uma delas, são infinitas. Sim. Já existe. Mas elas já estão vindo até nós. Mas a gente tem que alinhar com elas. Mas a gente alinha as coisas boas quando a gente é bom. Exatamente. Quando a gente está no amor, quando a gente está na... Vamos colocar a vibração aqui, né? Vamos colocar aqui. Quantificar a coisa. Quando a gente, por exemplo, a nossa vibração, a gente consegue estar com um estado, vamos falar estado de espírito para todo mundo entender, um estado de espírito bem elevado, a gente consegue alcançar, ou melhor, aquela bênção daquele estado de espírito alcança a gente. Então, se a gente está lá embaixo, o que alcança as pessoas que estão lá embaixo? Só coisa ruim. Pode observar, a pessoa que tem um estado, uma vibração ruim, um estado de espírito ruim, ela só cria uma vida ruim. O que chega nela é só coisa ruim. Violência, escassez, falta das coisas. Não é? Ela está sempre envolvida em briga, envolvida em discussões, envolvida em coisas ruins. Acidentes acontecem. Nossa, mas eu acabei de receber, o dinheiro já acabou, que não sei o que e tal, aquela reclamação, tudo é reclamação. Então as pessoas estão vibrando baixo, só coisas baixas acontecem com ela. Mas quando ela começa a elevar seu estado de espírito, quando ela começa a mudar a sua estrutura por dentro e começa a se soltar, a desenvolver, e sua mente começa a alcançar novos estágios, ela começa, a sua consciência, não é isso? A consciência solta. Ela começa a pegar outras coisas, entender outras coisas. Aí ela entra... Ela acessa o nível onde ali estão passando, vamos colocar assim, para ficar mais fácil de visualizar, né, mentalmente, passando aquelas bênçãos ou aquilo que a gente precisa, ou talvez até mais do que a gente precisa. Por quê? Porque a gente está no estado elevado. Se a gente está no estado baixo, a gente recebe umas coisas. E aí vai. Mas quando a gente está do amor para cima, de verdade, a gente é abençoado, porque as bênçãos nos alcançam. Já está vindo. Então a gente não tem que atrair nada. É igual está lá no versículo. As bênçãos te alcançarão. Então essa é a promessa. Se a gente for ler outros textos, tudo indica isso. Infinitas possibilidades, e você vai entrar de acordo com a construção, de acordo com sua crença, de acordo com o seu estado de espírito, você vai se alinhar àquela vida que já existe, mas você vai se alinhar a ela. Isso é fé. Você tem que acreditar nisso, mas essa crença vem depois que você se reestrutura. Aí a crença fica perfeita, fica livre, fica solta, não é isso? Fica leve para você acreditar. Você age de forma diferente. Entra no estado de crer, verdadeiramente. Né? Sim. Uma fé inabalável. Isso, se você for até ver na Bíblia também, tem dois tipos de fé lá, duas palavras para fé. A fé natural e a fé sobrenatural. Uhum. Aí você entra nessa fé sobrenatural e as coisas começam a acontecer. Porque você sai da fé natural e entra na sobrenatural, resolve sua vida. Mas para entrar nessa fé sobrenatural, primeiro tem que ter essa mudança de estado. Para eu acessar esse lugar. Está tudo a gente tem que alinhar tudo, porque está tudo ligado. O nosso corpo está ligado à nossa alma,
que está ligado ao nosso espírito, à nossa consciência. Está tudo ligado, a gente tem que alinhar isso tudo. E vai subindo, né? Na Sim. frequência. Assim que a alma, que são pensamentos, sentimentos, emoções, Ações. todas essas partes emocionais nossas, quando ela é resolvida, ela alinha com o espírito. Aí as pessoas dizem, eu sou espiritual porque eu rodopio, que eu falo não sei o quê, que eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não é ser espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque se você pega a Bíblia também e lê em Gálatas 5, fruto do Espírito, não é isso? Gálatas 5, 22. O que fala dos frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Longanimidade. Fé, mansidão. Fé, mansidão. Amor. Amor. Ok. Tem mais, são 9, né? Está escrito lá. E em outros lugares também tem. Então, são mais de 9. Mas, vamos pegar esses aí. Esses frutos do Espírito são o quê? Atributos humanos. Mansidão é coisa dos... Tem ser humano manso. Longânimo. Amor. Então a pessoa espiritual é uma pessoa que tem atributos humanos apurados. Isso. Não é isso? Lapidados. Quanto mais humano você é, mais espiritual você é. Não é rodopiar e fazer um monte de coisa que o pessoal fala, porque eu não como carne, porque isso, porque aquilo, sabe? Invento tanto de coisa, um tanto de coisas para dizer que é espiritual. Que eu converso com espíritos, não é? Para dizer que é espiritual, sendo que para você ser espiritual, a primeira coisa que você tem que ser é o ser humano. Quanto mais humano você for, mais espiritual você é, porque o fruto do Espírito é você ser... São atributos humanos. São atributos humanos. E isso faz muito sentido até para o plano original de Deus de salvação da humanidade, demonstrando o seu amor por ela, que nós estamos falando de amor, que é, resumidamente, profundamente, absurdamente, feito numa única pessoa, que é Cristo. E quando ele veio e se desfez da sua glória, ele se desfez do seu poder para se tornar humano. E um humano que ele foi abaixo de um humano, né? A ponto até de ser, de ter uma morte de cruz. Então ele foi só diminuindo. Que ele resume muito isso que você está falando agora. Ele foi humano. Se o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, se reduziu ao humano, abaixo de humano, para ser elevado em espírito, tanto mais nós. Então é muito simples de entender essas coisas, né? Mas as pessoas tentam complicar tudo. Então, a lei da atração, você vai atrair. Não. Tudo que você precisa já está aí. Elas já estão querendo chegar. Só que o contrário também é verdade. Aí vamos usar a Bíblia de novo. A Bíblia fala assim, que o mal está ao nosso derredor, querendo nos tragar, não é isso? Lá fala a palavra demônio, né? Depende da versão, espírito maligno, tal. Tem alguém querendo nos tragar. Então, da mesma forma que o mal também está querendo chegar, está querendo alcançar você, não é isso? Sim. Não é assim que fala? Então,
E a gente está aqui, ao nosso derredor, tem o mal querendo tragar a gente. Então ele também quer acessar. Então fica lá, o mal querendo acessar a gente e as bênçãos também. Mas aonde que a gente está alinhado? É aí que é o segredo de tudo. O alinhamento. A frequência que você emite, você vai entrar em qual frequência? Você vai entrar em ressonância com quem? Com o mal? Com o que está no derredor? Ou o que está ao redor? Né? O que está ao redor ou o que está ao derredor. Então, é você. O negócio está em você, mas não é atrair. É deixar chegar. É alinhar. Sim. Aí e você alinhar vai... com o que é Sim. bom. Isso. Você pode alinhar. Qualquer pessoa pode alinhar com o mal, né? Ela entra em ressonância com o mal, depende do seu estado de espírito, né? Sua frequência, sua vibração. Ou ela pode alinhar com o bem, com as coisas boas, com as coisas que estão chegando também. Mas aonde você está nesse alinhamento? Então, só se posicionar. Uhum. É só esse o segredo. Não tem que atrair nada, não tem que sentir, porque ninguém vai conseguir sentir ser rico, ser dono de alguma coisa, sendo que lá dentro já tem um monte de coisa que não vai deixar. Então, ele tem que se reestruturar, resolver as questões do seu sistema de crença, acreditar, elevar seu estado de espírito, praticar o amor, praticar as coisas boas, ver a humanidade diferente, entender que você é um ser potência, você não é um só ser carne, existe um ser morando aí dentro, existe uma potência morando aí dentro, existe uma consciência além da carne, além do corpo. A ciência também hoje já entende que existe uma consciência fora do cérebro, fora do corpo. Já tem muitos cientistas já defendendo, porque não tem como esconder isso mais. Existe uma consciência, existe algo além do corpo. Se você for assistir Experiência Quase Mortes, né, tem muitos vídeos aí falando sobre isso, né? Você vai entender que você não é um ser só de carne, né? Então a gente já sabe, né? Nós aqui, mas tem as pessoas que estão nos assistindo, tem muita gente, né, que não está muito alinhada com isso. Então, quando a gente começa a entender que a gente não é só o que o mundo tridimensional diz que a gente é, né, que a gente é só matéria, a gente entende que a gente é um ser potência e que as outras pessoas também são, que elas são iguais a nós, porque nós viemos da mesma fonte que eles. Se eles vieram da mesma fonte que nós, qualquer tipo de pessoa, aquela que você odeia também, né, também veio da mesma fonte, então todos nós somos irmãos. E quando a gente entende que todos nós somos irmãos e que a gente tem que fazer algo pela humanidade, pelas outras pessoas, e parar de criar ódio, parar de criar disputa, né, ganância, que faz com que a gente tome ações contra outras pessoas, ou tentando se dar melhor que outras pessoas, e a gente passa a ajudar, passa a promover pessoas, e com isso a gente eleva nosso estado de espírito, aí as coisas começam a chegar até nós, né, porque a gente está plantando, a gente está fazendo com que essas bênçãos, a gente está alinhando e fazendo com que ela tenha acesso a nós, não é a gente ter acesso a elas. Elas que vão ter acesso a nós. Esse é o erro, né? Sim. De muitas pessoas. Esse que é o erro. Então, as pessoas tentam de todo jeito ser a mesma pessoa, só que atrair coisas boas. E é um erro também que a gente vê muito na internet. Seja você mesma.
Não esquenta o que os outros falam, seja você. Você não tem que ser você. Você tem que reestruturar seu ser. Você tem que mudar, você tem que elevar, você tem que expandir sua consciência, você tem que ser uma nova pessoa, um outro ser abençoado, abençoar os outros, ao ficar esperando bênção, né? Abençoa as pessoas que aí... Ser grato. Ser grato também. Todos Então, os dias, a gente tem que mudar nossos comportamentos. Não adianta a gente ficar esperando algo, tentando atrair alguma coisa, sendo que a pessoa é a mesma. Ninguém vai conseguir fazer isso. Porque, primeiro, que ela não sente. Ela não vai conseguir sentir que ela é dona daquelas coisas. Porque seu estado de espírito está tão lá embaixo, sua frequência está tão lá embaixo. Então, há um caminho para resolver tudo isso. E lei da atração, se existisse, também não funcionaria. Então, a lei da fé é o que você crê, é o caminho que você sempre andou, né, lá no passado. Se o caminho está ruim, se você não é um judeu que construíram um caminho para você, um terreno de crenças, né, mirabolantes, crenças para cima, se você não foi construído assim, então tem que se construir. Né? Mudar seu sistema de crença, né? Elevar-se espiritualmente, consciência, para entrar, acessar, né? Para deixar as bênçãos chegar até você. Fora isso, pode tentar de todas as formas. Que não vai dar certo. Não virão. Certo. Não. As coisas não virão. Então, se a gente for pegar a física quântica não comprova nada disso que o pessoal está falando. E se a gente for pegar também a Bíblia, que também eles usam a Bíblia, né, para comprovar, também não faz sentido.